Em muitos países já se faz aborto, por exemplo, se o feto tem síndrome de Down. Né? Se faz legalmente, porque aqui também se faz, mas se faz ilegalmente, né? Porque a nossa legislação não permite. Né? Mas muitas vezes eu sei porque eu tenho amiga que teve criança com síndrome de Down e mais de um médico lhe ofereceu o aborto quando ela estava grávida. Ela teve que insistir que ela não queria, que ela queria ter o filho. Né? Então, essa é a nossa realidade. Né? Morte cerebral versus pouca sobrevida, vida inútil, vida com pouca qualidade, vida vegetativa. Né? A gente vê que são termos que vão sendo usados para desqualificar esse indivíduo, né? Que é um indivíduo que pode ter pouca sobrevida, mas que tem direito à pouca vida que ele tem, né? E ninguém pode decidir por ele. Né? E tanto é um eufemismo, né, que os próprios defensores da DPF 54 caem, né, em contradição, quer dizer, se traem no seu palavreado. Né? Eu peguei aqui, né, um trechinho da Revista de Saúde Sexual e Reprodutiva de IPAS Brasil, que é uma ONG claramente a favor, né, do aborto e a favor da DPF 54. Então eles começam dizendo: a DPF 54 pretende obter um pronunciamento do STF em relação ao direito constitucional das gestantes de ter acesso a procedimento médico de antecipação terapêutica do parto. Como é a inversão? A nossa Constituição, ela garante, antes de mais nada, o direito à vida. Eles simplesmente ignoram essa vida do feto e vão para o direito da gestante a ter acesso a esse procedimento, né, que eles chamam de antecipação terapêutica do parto. No mesmo artigo, alguns parágrafos abaixo dizem: no âmbito internacional, quase todos os países democráticos do mundo autorizam a interrupção da gestação de um feto com anencefalia. E um pouquinho mais adiante, na maioria dos países desenvolvidos, como a Suíça, o aborto por anencefalia já é permitido. Né? Ou seja, elas próprias começam falando em antecipação terapêutica do parto, mas dali a pouquinho estão falando em aborto, porque é disso que se trata. Né? Então, é difícil, né, manter o eufemismo nas palavras, né, e acabam se traindo e mostrando que estão falando de aborto mesmo. Então, um decreto legislativo recentemente, né, aprovado aqui no Brasil, número 186 de 2008, ele aceitou, né, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, uma convenção internacional da qual o Brasil é signatário. E no artigo 10º, né, fala-se do direito à vida, né, e se diz: os Estados-partes reafirmam que todo ser humano tem o inerente direito à vida e tomarão todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência e igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, o Brasil, sendo signatário disso, né, não poderia, né, colocar que ter uma deficiência pode ser um motivo para se fazer um aborto. E o que dizer a gestante? Né? Sem dúvida alguma, é uma situação muito difícil, né, para uma mulher que fica sabendo, né, que o seu bebê é anencéfalo, que vai nascer, né, uma criança que possivelmente terá pouca sobrevida, porque a verdade é que casos como o da Marcela, como a gente já comentou, são raros. O mais comum é que, de fato, a criança sobreviva poucas horas, às vezes poucos minutos. Né? E para uma gestante levar a gestação adiante nessas condições, não há dúvida de que é difícil. Né? Mas o que honestamente se pode dizer a ela é que, no momento atual, há grande possibilidade de morte nas primeiras 24 horas. Né? Que pode existir uma sobrevida por alguns meses ou até mais de um ano, e que, apesar da grave lesão neurológica do feto, pode ser possível um certo grau de consciência, que permite uma interação entre a mãe e seu filho, né, como a gente viu no caso da Marcela. Né? O que não pode ser dito, porque foge à verdade, né, foge à verdade científica, dizer que na anencefalia todas as crianças morrem imediatamente após o nascimento, e que, portanto, seu filho também vai morrer dessa forma. Né? Foge à verdade científica dizer que na anencefalia a criança está em morte encefálica e que, portanto, não sente nada. Né? E muitas vezes as mães são instruídas faltando com estas verdades. Né? Ou seja, faz-se uma pressão sobre a mulher. Né? Muitas vezes se falam coisas absurdas, como que ela é um caixão ambulante,
né? Que falta de respeito, né? Para com a mulher, para com o seu filho deficiente, porque, evidentemente, morta, a criança não está, o feto não está, né? E o que, além, né, das questões morais envolvidas, é dizer, o que a prática mostra, né, é que aquelas mães que são, né, ajudadas, que se é feito, né, um trabalho com elas e que levam até o final a gravidez, né, por uma decisão própria ali, que aceitam essa criança, é um tempo de sofrimento, mas que é seguido, né, primeiro por uma interação muito grande com o filho, né, porque ela tem consciência de que tem que aproveitar os poucos minutos que tem, né, com ele depois que nasce, ou mesmo durante a gestação, né, porque a criança anencefala, ela chuta, por exemplo, como qualquer criança, né, a mãe sente a criança dentro de si, né. Então, eu vi o depoimento de uma senhora que era muito simples, né, e que ela falava, mas como que os médicos podem dizer que meu filho está morto se ele está aqui dando chute na minha barriga? Ele dizia, absoluta sensatez, né, obviamente não pode estar morto, né. Então, a mãe estabelece, né, uma relação com essa criança, uma relação afetiva que tem, né, o seu lado doloroso, mas que guarda uma lembrança doce, como a gente tem de qualquer parente nosso falecido, né? No momento é doloroso, né? Mas depois, com o tempo, a gente recorda, né, aquela pessoa com uma lembrança doce de que, tanto fisicamente como psicologicamente, aquela mulher que realizou um aborto, ela tem uma série de dados, digamos assim, estatísticos, em que ela incide mais, né? Inclusive coisas significativas, como, por exemplo, 7 vezes mais tentativas de suicídio em mulheres que realizaram abortos com relação a mulheres que não realizaram, né? Então, a gente vê como é uma coisa que marca também para a mãe, né? Então, não é só a questão de se defender a vida da criança, né? Também a vida da mãe é falso dizer, né, que para a mulher é um direito, que para a mulher é uma libertação, que para a mulher não, né? Para a mulher vai ser uma carga que ela vai levar para o resto da vida, né? Então, é preciso, né, deixar, dizer, se esclarecer com verdade, pelo menos, né, a essas pessoas, né? E o anencefalo morre, né? Eu trouxe aí essa foto do Bertinho, que eu acho muito interessante, que ele fala, a AIDS não é mortal, mortal somos todos nós, né? Quer dizer que você pode matar o anencefalo porque ele vai morrer, morrer vamos todos nós, né? E ele só pode morrer porque está vivo, né? Portanto, antes de morrer, ele não está morto, né? Ele só pode morrer porque está vivo. Se eu digo que tem um que vive 15 minutos, outro vive um dia, outro vive uma semana, né? Então, obviamente, antes de morrer, estava vivo, né? Não temos uma outra alternativa. Existem 2 coisas que podem ajudar a evitar a anencefalia.